Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Assentem-se, por favor. Você que vai contribuindo, já vai voltando aí, nós estamos no livro de Lucas, volte para o livro de Mateus. Eu quero ler um texto aqui no capítulo 17. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Eu só tenho um texto só para nós lermos. E se puder colocar lá no telão, Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21, na revista atualizada. Diz assim: a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amém? Amado, culto de oração. Creio que nem todos aqui se preparam para este momento. Digo nem todos porque há uma preparação diferenciada para quem faz parte do ministério, para quem se prepara para um louvor, para quem é um líder de equipe. Obviamente, diaconato, que vem para estar cuidando da igreja, ministrando, estar orando sobre alguém, há uma preparação. Quando a gente marca uma audiência com uma autoridade, há uma preparação, não há? A gente se prepara porque vai ser recebido por uma autoridade. O que vai, quando a gente tem uma audiência, ou melhor, uma entrevista com um jornalista, com uma pessoa que vai nos entrevistar, a gente também sabe sobre o assunto, aquilo que vai tratar, o que vai falar, o que vai responder. E quando a gente vai falar com Deus, como é que é? Vem de qualquer jeito. Sai do serviço, sai de casa, não está nem aí, não há um preparo nenhum. Vem porque eu vou para um culto de oração. Mas o que se faz num culto de oração? Não se ora? Não se pede? Não se reivindica alguma coisa? Óbvio que se faz isso, né? Mas a gente vem de qualquer jeito? Não, é para falar com Deus. Deus é meu Pai, Ele sabe tudo que eu preciso. Qualquer jeito serve. É aí, pastor Paulo, que a situação precisa ser um pouco mais analisada, quando trata-se de nós estarmos num culto de oração, quando nós estarmos numa reunião, onde se chama um culto, para cultuar aquele que é superior a tudo. Sobre qualquer autoridade, sobre qualquer entrevistador, sobre qualquer... Enfim, nós estamos saindo de casa para virmos, para conversar com Deus.
com aquele que cuida de nós. É aquele que tem a nossa vida na mão dele. Aquele que tem tudo dele. Tudo o que nós precisamos, nós dependemos dele. E aí nós vemos assim, de qualquer jeito, não é mesmo? Mas aqui diz que Jesus chega no meio à multidão. Veja só. E ali surge um pedido de um pai sofredor, um pai angustiado por causa de seu filho. O filho estava sofrendo. Nós vemos ali que ele era lunático, ou tinha, de acordo com a situação, a lua forte, fraca, ele tinha situações diferenciadas. Uma hora ele caía no fogo, outra hora caía na água, e o pai via aquela tristeza, aquela angústia, e não podia fazer nada. Já havia feito o mesmo com os seguidores de Cristo. O que ele pensou? Se eles estão com Jesus, e Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz alguma coisa, eles que são seguidores devem fazer a mesma coisa. Certamente o mundo espera de cada um de nós. E dizemos que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos evangélicos. Sabe o que é quando a gente fala que é evangélico? A gente quer se diferenciar de alguma outra denominação, de um outro segmento bíblico. Em outro segmento bíblico não, religioso. E aí, o mundo espera de nós também isso. Mas, no versículo 16, que eles não puderam fazer. Apresentei para os teus discípulos, mas eles não puderam. No versículo 18 diz que Jesus, versículo 18 aqui, Jesus repreende o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ele ficou curado. Jesus resolveu. Mas tem algum detalhe para avaliarmos aqui. Primeiro, Jesus fala de, versículo 21, de casta. Quando fala de casta, não significa precisamente de um demônio. Casta não significa demônio, mas sim qualidade, espécie de demônio. No dicionário, segundo o dicionário, existem 5 tipos de castas. Primeiro, é um grupo de pessoas que tem privilégios especiais. Nós estamos rodeados disso hoje no nosso país. Pessoas privilegiadas, uma casta, com privilégios especiais. Ninguém toca, ninguém pode fazer nada. Segundo, um tipo de casta é um animal ou um vegetal que se faz a sua reprodução com determinadas características. Por exemplo, temos flores que elas reproduzem através de borboletas, através de abelhas, moscas, que sentam na flor e transmitem seu pólen para outra flor. Só assim ela produz. Se não fizer isso, ou então você também pega com teu dedinho, vai lá na flor da árvore, e passa lá no outro pé, na outra flor. E vai, então, espécie de árvores, ou seres humanos, de seres que se reproduzem assim, esse tipo, né? A terceiro tipo é uma geração de povo ou de família com características físicas ou morais que o distinguem. E a quarta casta é casta de gênero, caráter e natureza. É nessa quarta posição que Jesus coloca esses demônios. Demônio com características especiais. Eu acho que assim, se consideram superiores, não obedecem,
são rebeldes, não se obedece a qualquer um, a qualquer ordem, entendeu? E depois tem a quinta, que é uma classe muito fechada, onde os membros não podem se casar fora da sua família. Por exemplo, na Índia tem uma casta de família assim que só casa dentro da família. Não é toda a Índia, não é todo indiano que faz parte daquela casta, mas existe ali castas que só pode casar dentro da família. Aliás, o Velho Testamento, o povo hebreu era assim. Só podia casar também dentro da família, para não misturar a raça. Tudo isso é casta, né? Mas Jesus vinha de onde, amados? Quando você lê ali o texto, ele vem de um retiro espiritual. Ele sobe ali no Monte da Transfiguração, nós lemos aqui o capítulo 17, se você lê ali no início do capítulo, a Transfiguração, ele sobe para o monte, leva com ele Pedro, Tiago e João. Ali na frente deles, eles viram Jesus sendo transfigurado pela presença do Espírito, e a unção estava sobre Jesus. Havia uma preparação especial naquele momento sobre a pessoa de Cristo, e certamente dos 3 discípulos também. Mas os outros 9 não puderam expelir os demônios. Certamente, aquele tipo de casta não obedeceu à ordem dada por quem não estava com um determinado nível de preparação. Os 9 talvez ficaram, não pecando, não fazendo coisas desonestas, mas ficaram envolvidos no seu dia a dia, nos seus afazeres, e não estavam nem preparados. Quando o pai apresenta o menino com aquela casta de demônio, aquele tipo de demônio, eles foram pegos desprevenidos. E aí, expulsaram, o demônio não estava nem aí. Entra aqui, sai aqui. Agora, quando vem Jesus, a coisa muda. Aí, estava com ele aqueles que estavam envolvidos lá na preparação, lá no retiro, lá no Monte da Transfiguração, lá se preparando, jejum. Jesus, quando saía, era para jejuar, jejum e oração. Foi ali que desce a glória sobre Jesus e prepara ele. Quando ele vem, ele não precisa fazer oração, ele não precisa se preparar. Espera aí, vem cá vocês 3, vamos orar três juntos aqui e vamos buscar o poder para que nós possamos. Não, Jesus disse, até chama os discípulos, geração incrédula e perversa. Ele não está falando para o povo, que ele falou, o pai disse assim, pedi para os teus discípulos, mas não puderam fazer nada. Ele disse, ó, geração perversa e incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Estava com quem? Com os discípulos. Até quando eu vou estar com vocês? E vocês vão sofrer sempre assim? Ele alerta eles para que eles pudessem buscar a presença de Deus, do Espírito Santo. Não estavam preparados para determinada intervenção. Essa passagem nos alerta, amados, para mudarmos também nossas formas de nos apresentarmos diante do Pai e querermos que Ele nos atenda em nossas reivindicações, de qualquer maneira. Você está conseguindo me acompanhar? Nada de pecado, nada de errado em não nos prepararmos, mas também nada de querer exigir e dizer, por que Deus não faz isso comigo? Por que determinadas coisas não acontecem? Falta de preparação. Se nós olharmos para esse texto aqui, nós precisamos nos alertar e dizer, como é que nós estamos indo para a igreja? Para um culto? Só por vir. Chegamos no culto, quando a música nos
interessa, porque música é de acordo, né, Marcinho? Né, Lu? De acordo com a nossa maneira que fomos criados, essa música me agrada, aquela não agrada, essa aqui é boa, essa aqui não é boa, né? Existem vários gostos de música. Então, nós vemos aqui, se a música está naquele dia legal para nós até chegamos até a chorar. Também, se não estiver legal, nós ficamos bocejando, olhando para o céu, para o teto e tal, e a coisa passa e nós saímos do jeito que entramos. Sem nada acontecer, pastor Adriano. Somos mais espectadores. Quantos espectadores estavam em volta de Jesus, em volta dos seus discípulos, em volta daquele pai angustiado, em volta daquele menino sofredor? Quantos espectadores? Mas de repente vem Jesus, com seus 3 discípulos que tiveram com ele, e aí o pai diz: tu pode fazer alguma coisa para mim? Está ali, Senhor, compadece-te de meu filho. Tem compaixão de nós. Não aguento mais ver meu filho sofrer. E aí Jesus diz: demônio, sai. Não fala que Jesus ficou conversando com o diabo. Jesus sai do menino. E a Bíblia diz que o demônio saiu e o menino ficou liberto. Uma simples palavra. Não é só ordenar em nome de Jesus, não. É o nome de Jesus continua inalterado. Mas como nós entramos ao nos apresentarmos diante dele? Ungido com Jesus, após um tempo com Deus, principalmente um líder, principalmente líder de louvor, diaconato, ministério, casa de paz. Quem vai fazer casa de paz? Quem vai fazer discipulado? E também você que não comanda nada, não faz nada, mas quando a corda chega no pescoço, corre de qualquer jeito e espera que a casta, seja ela qual for, te obedeça e vá embora. Pode pedir, pode gritar, pode pedir oração de outro também. Não vai adiantar, porque nós estamos de qualquer jeito. Tudo vale, alguém faz por mim. Aquele homem não estava preparado, mas ele estava diante do mestre, porque os discípulos não resolveram. E hoje as pessoas que vêm até você, líder, até você, diácono, até vocês, pastores, até vocês, músicos, as pessoas vêm esperando que nós resolvamos o problema deles. Então nós que estamos à frente desse trabalho, dentro dessa relação que eu trouxe aqui, casa de paz, discipulado, diaconato, músico, ministério, seja lá qual for o seu nível de ministério, nós precisamos buscar em Deus capacidade para nós, quando abrirmos a boca, não em nosso nome, não em nome da igreja quadrangular, não em nome do nosso ministério, do nosso grupo, não vai expulsar nada, amados. Só quem vai expulsar é o nome santo de Jesus. Nós vamos orar hoje. Vamos passar um tempo no monte. Sabe o quê? Como Jesus e aqueles 3. Nós vamos ver primeiro como estamos. Como é que eu me apresento diante do Pai. E depois sim, aí nós vamos pedir alguma coisa.